Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e provais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construístes os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, num retiro que participei neste ano, cujo pregador era um bispo, este bispo citou uma frase de uma outra pessoa que eu não recordo, que dizia assim: todo mundo gosta da sinceridade, mas ninguém gosta dos sinceros. E isso nós podemos ver, de algum modo, no Evangelho de hoje. Depois que Jesus, que é a bondade e a verdade suprema, fala aqui aos mestres da lei, vocês viram o que acontece com Jesus? Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegar Jesus de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Isso aconteceu com Jesus, nós sabemos qual foi o fim de nosso Senhor Jesus Cristo. A própria palavra de Deus fala, aqui, eu não lembro agora se Herodes, Pilatos, mas que sabiam que estavam entregando Jesus por inveja. E isso aconteceu também com todos os profetas, é o que Jesus está dizendo aqui. Olha, vocês estão enfeitando aí os túmulos, mas foram os vossos pais, e vocês estão fazendo a mesma coisa. Mais ou menos isso que o Senhor está dizendo. Porque alguém poderia dizer: não, mas a gente não ia fazer isso se estivesse lá no tempo de Isaías, no tempo de Jeremias. Só que nós, porque nosso Senhor morreu por todos os nossos pecados, fazemos isso também com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é difícil a nós escutar uma palavra que venha realmente de encontro, a nossa fraqueza ou a nossa incoerência. E é necessário, realmente, de nossa parte, muita humildade para quando uma palavra for dirigida a nós, como estas de Jesus, possamos ver se ela não é para nossa emenda, para nossa conversão. Olhar, mesmo quando aquelas palavras são duras, porque, como vimos na primeira leitura, São Paulo diz que Deus nos chamou desde antes da fundação do mundo, em Jesus Cristo, no amor, para sermos irrepreensíveis, no amor. Só para que a gente cresça assim,
na correção de nós mesmos, nós precisamos muitas vezes escutar a palavra de Deus que nos purifica, como o fogo purifica a prata e o ouro. E nem sempre é fácil, assim, acolher a palavra de Deus. E isso seja para os pregadores, se estamos entrando no reino de Deus e também conduzindo outras pessoas a entrar no reino de Deus, que às vezes a gente pode também não fazer isso. Mas seja também para os ouvintes, que somos todos nós, se acolhemos ou não a palavra de Deus. No ano de 2006, quando o Padre Léo ainda estava no meio de nós, foi o ano ali que descobriu que estava doente. Eu trabalhava num quiosque ali, perto ali do Davi, que vendia imagens, textos. E era um acampamento com o Padre Léo, aqui na Canção Nova. E chegou um senhor, parecia ser um pai de família. Ele chegou assim e falou comigo, E ele disse assim num tom de brincadeira, uma ironia com ele mesmo. Mas ele disse assim: olha, rapaz, na hora do intervalo do encontro, ele chegou lá e disse: rapaz, olha, a gente passa a semana inteira trabalhando, dormindo tarde, fazendo isso, fazendo aquilo, e vem aqui na Canção Nova, para o Padre Léo, ele disse uma palavra, não vou dizer uma palavra mais amena, mas ele disse assim: o Padre Léo meteu o bambu na gente, meteu a vara na gente aqui, a gente se esforça, faz isso, faz aquilo, chega aqui, o Padre Léo, Só que você percebia que ele falava como alguém que, sabe quando você diz, mexeu na minha ferida. Mas era alguém que poderia, talvez, diante de uma verdade, como Jesus está dizendo essa verdade aqui, a esses mestres da lei, poderia sair falando mal do Padre Léo, poderia realmente não olhar para a trave do seu olho, mas foi alguém que deixou a palavra cair no coração. E que todos nós precisamos fazer isso, até quando escutamos uma crítica, ver isso aqui tem fundamento realmente, ou eu quero esconder as minhas trevas, porque essa luz que está sendo lançada sobre mim dói nos meus olhos, dói aos ouvidos, e eu não quero escutar. A luz que veio ao mundo, que é Jesus, como diz São João, veio ao mundo e os seus não quiseram escutar. As trevas não quiseram, porque ofuscavam os seus olhos. E este é o caminho da igreja neste mundo, é o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que a gente vai escutar a pregação oficial da igreja. E muitas vezes vai doer, vai dizer, por que não muda? Por que ela não fica moderna? É porque diante da palavra de Deus, somos nós que precisamos deixar que esta palavra mude o nosso coração. Porque a caridade eterna, o amor de Deus veio ao mundo e foi crucificado por dizer a verdade. Mas foi graças a este crucificado que não deixou de dizer a verdade que nós alcançamos salvação. É pela cruz de Cristo que nós alcançamos salvação. E que seja ela também a verdade de Deus, que foi até a cruz, que não cesse de nos purificar, de nos salvar. O Senhor nos dê também, então, a humildade deste homem, que lhes dei o exemplo, dê a mim, dê a você, também a graça de acolhermos a palavra para a nossa salvação.